e foi encontrada em uma área rural de difícil acesso em Inhapim, no Vale do Rio Doce, a diarista Flávia Soares Marques, de 26 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 27 de junho. O ex-marido revelou onde o corpo estava escondido. Pode rodar. Flávia ficou desaparecida por 5 dias. A última imagem dela viva mostra a diarista saindo de casa para participar de uma festa em Inhapim. Ela desce a rua, chega a olhar para trás, vira a esquina e sai da imagem. Depois, o ex-marido da vítima passa em um carro vermelho. Segundo a polícia, na sequência, Flávia entrou no veículo do ex-companheiro. A polícia investiga a possibilidade de Josilei ter planejado o feminicídio. Após entrar no carro, Flávia teria sido espancada e pode ter ficado desacordada. Depois foi levada para fora da cidade. Josilei andou cerca de 10 quilômetros numa estrada de terra onde há muitas fazendas e plantações de café. Depois, ele carregou a ex-mulher e a jogou, ainda com vida, desse paredão de pedra. O local tem mais de 200 metros de altura. Os investigadores descobriram o local onde o corpo da diarista estava porque o próprio Josilei contou. A polícia, inclusive, soube da participação do ex-marido no crime porque ele estava planejando fugir da cidade enquanto amigos e familiares faziam buscas pela diarista. Essas imagens mostram o momento em que Josilei apontou para os policiais onde ele jogou o corpo de Flávia. O local é de difícil acesso. O local é muito longe, difícil mesmo acesso. Aqui não dá para conseguir chegar sem alguém que conhece o local. Olha só isso aí. E foi preciso auxílio dos bombeiros para resgatar o corpo da diarista. Imagens de drone mostram a dificuldade para chegar no ponto exato. A gente assumiu o serviço hoje de manhã, saiu do pelotão de Caratinga por volta de 8 horas. Chegou ao local, o policial civil já estava aguardando a gente para levar a gente até o local onde foi encontrado o corpo da vítima. Uma caminhada de quase 1 hora subida, local difícil acesso, com pedra, com árvores, no meio da mata mesmo. A vítima estava encostada em uma árvore e com uma pirambeira para baixo. A gente teve que puxar um pouco a vítima, o corpo da vítima, para poder colocar ela num local adequado para a gente colocar ela na maca SCAD e para poder trazer para o local onde a funerária estava aguardando. Ela estava com uma blusa e uma calcinha. Foi repassado para a Polícia Civil já, ela se encontrava com um anel e 2 pulseirinhas. A gente não sabe se é valioso. Josilei nunca aceitou o fim do relacionamento e, segundo a família, vivia perseguindo a ex-mulher. Estava separado, mas ia e voltava, né? Ele estava morando com a mãe dele por cima e ela na casa de baixo. A mãe dela, o pai dela está arrasado. Acabou com a vida dele. O pai dela soube criar ela. Muito trabalhadeira, muito educada. Flávia já havia pedido a separação e tentava seguir em frente com as 2 filhas do casal. Há 30 dias, ela tinha decidido que não queria mais contato com o ex-marido, o que teria causado a fúria de Josilei. Família, aquilo ali nunca mais vai sair da cabeça, aquilo ali é uma mancha para sempre na memória. Tá? Nesta tarde, vários órgãos envolvidos na investigação deram uma entrevista coletiva sobre esse caso. Vamos ver o que disse a Polícia Civil. Assim que ela sai no sábado para ir nessa festa, passa aproximadamente 15, 20 segundos, o carro do investigado a segue. E ela é vista posteriormente somente num trilho que não é um local, digamos assim, comum para ela passar. Então já havia essa suspeita. Só que o investigado, tentando um álibi, ele fazia contato, fez contato com os familiares da vítima, mostrando uma preocupação, ligou para a mãe, para a irmã da vítima, falando que queria o bem da Flávia, né, que não deixaria nada que acontecesse com ela, e pegou as filhas. Bom, procurou a polícia militar, chorou copiosamente junto aos militares, com preocupação, demonstrando uma preocupação pelo desaparecimento da Flávia. E aí eu me preparava já para fazer a representação pela prisão temporária, né? Ainda pensei em ser bem prudente pela prisão temporária dele e um mandado de busca e apreensão. Ocorre que o investigado começou a ter comportamentos de que ele iria empreender fuga, né? Ele fez contato com a irmã da Flávia, querendo entregar novamente as crianças. Ele havia pego as crianças com o desaparecimento da Flávia. Ele quis logo devolver.
Depois ele já ligou para a Flávia, para a Flávia não, para a irmã da Flávia, não pode, não vou devolver para você, não, vou devolver para minha mãe. A mãe dele estava na roça, ele fez contato com os patrões, ou seja, mostrando um certo desespero. E de forma mais dissimulada ainda, ele fez contato com um policial militar lá, dizendo que ele tinha tomado conhecimento, por meio de um parente dele, que a Flávia havia sido presa no México. E nesse momento, eu já fazendo a representação, eu determinei que já fosse logo na casa do investigado para pelo menos abordá-lo, para a gente ver, confirmar se de fato havia essa possibilidade, essa intenção dele de empreender fuga. E a partir dali, os investigadores conversando com ele já vê que as coisas já estavam, né, que a polícia já estava no encalço dele, e acabou dizendo, apontando para a gente aonde que a vítima, na fala dele, teria caído. Bom, com isso, a gente já tinha conhecimento de que ele estava na posse dos bens da Flávia. E ele acabou apontando para os investigadores aonde que ele tinha dispensado uma bolsa da Flávia com celular, enfim. Bom, o Ministério Público também se posicionou. Vamos ver. Nós temos certeza absoluta que ocorreu um feminicídio. Nós temos certeza absoluta da autoria desse autor. O Ministério Público vai atuar de forma extremamente rígida nesse caso, firme, né? Não é possível que esses autores acreditem, né, até hoje, com a possibilidade da impunidade. E foi isso que esse autor acreditou, né? Pelos seus atos, ele demonstra, primeiro, a frieza, a torpeza, o egoísmo, né, de não aceitar o termo de uma relação. É preciso que realmente os homens, de uma vez por todas, alguns deles aprendam a respeitar e não tratar a mulher como um objeto, uma coisa, por bem ou por mal, né? Pela força da lei, no caso, como indivíduos como esse. A Flávia não tinha histórico nenhum, ela era uma mulher muito responsável, uma mãe muito zelosa. Então, infelizmente, naquele momento eu já tinha certeza que ela estava morta. Ela não ia deixar para trás os filhos, para trás, sem dar notícia nenhuma, né? Não era do feitio dela fazer isso. E então estava claro que ela estava morta. Ele não só matou ela, né? Ele, ao que tudo demonstra, ele primeiro sequestra essa moça. Há indícios, a investigação ainda vai, né, ter alguns atos, mas há indícios fortíssimos de estupro. Fortíssimos de estupro. Ele realmente vai para um local completamente ermo e ele arremessa a vítima, né, bem longe, de forma que era muito difícil achar, ou seja, se não é um trabalho rápido da polícia, aquele corpo ia ficar ali, ia virar uma ossada, né? E aí a gente teria dificuldade também de identificar aquele corpo. E era isso que ele pretendia. Numa situação dessa, o que está se desenhando é esse autor ficar o resto da vida na jaula. O crime de feminicídio, nessas circunstâncias, a pena chega tranquilamente a 60 anos. O crime de estupro, nessas circunstâncias, a pena tranquilamente passa de 20 anos. Nós temos possivelmente o crime de sequestro, o crime de tortura. Essas penas somadas tranquilamente passam de 100 anos. O que passa na cabeça de um estrupício desse? Que ele é mais inteligente que a polícia? Só pode. Sequestra, faz o que tem que fazer, mata a mulher dessa maneira, leva ela nessa longura toda, tem todo esse trabalho para poder descartar o corpo dela. Depois vai chorar, porque não sabe onde é que ela tá. O que passa na cabeça de... Tem gente que nem merece ser chamada de gente. Inexistente. O que passa? Que ele nunca vai ser descoberto? Meu filho, vai estudar. Vai melhorar a sua cabeça. Talvez dentro da cadeia você reflita que você foi burro. Ainda bem que foi burro. Porque se fosse inteligente, a polícia não ia descobrir.